Fala pessoal, seja bem-vindo à aula 2 da semana de Lógica de Programação. Eu sou o Bruno e vou acompanhar você durante essa semana com muito conteúdo sobre a lógica de programação. Você que quer se tornar um programador de sucesso, você precisa iniciar com a lógica de programação. E é seguindo esses passos durante essa semana que você vai conseguir dar o pontapé inicial para a sua carreira como dev. Na primeira aula, a gente viu o conceito de lógica de programação e começamos a instalar nossas ferramentas para poder continuar os estudos durante essa semana. A lógica de programação é fundamental para você ter uma base sólida e conseguir entrar no mercado de trabalho se tornando um programador front-end ou back-end. E esses conceitos eu falei lá na aula 1. Se você perdeu, assiste a primeira aula, onde eu explico um pouco o que é a lógica de programação, para que ela serve, onde você vai entender os conceitos da lógica de programação e instalar suas ferramentas no seu computador ou no seu dispositivo móvel, tá? Então vamos iniciar a nossa aula de hoje, que o assunto vai ser sobre a estrutura condicionais e estruturas de repetição, que são estruturas que são utilizadas em qualquer linguagem de programação. Então vamos lá para a tela, colocar mão na massa e entender um pouco o conceito dessas estruturas. Então vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. Bom, galera, vamos começar aqui entendendo duas estruturas que é comum em toda linguagem de programação, tá? Que são elas: a estrutura de condição e a estrutura de repetição, tá? A gente vai começar aqui a parte prática, colocando a mão na massa, vendo logo a estrutura de condição. E aí vai ter duas, tá? If e else e o switch case, tá? Não se preocupe se você não entender o que é que significa, é em inglês, você não entende. Calma, vou já mostrar um bizu bem legal, uma tabela com as palavras reservadas da nossa linguagem, e aí você consegue ver o que é que significa, tá? E a segunda estrutura é a estrutura de repetição, onde vai existir três, e a gente vai ver um exemplo prático de cada, tá? Que é o for, o while e o repeat, tá? Então, como eu falei, bem aqui eu já coloquei a tabelinha com a informação, tá? Toda linguagem de programação possui algumas palavras reservadas, tá? Vamos ver algumas palavras reservadas do Pascal nessa aula aqui, tá? E eu já deixei aqui uma tabela para você consultar aí na hora que você estiver codando e tiver alguma dúvida, tá? Por exemplo, a gente vai ver agora na parte prática a estrutura de condição, tá? Que é o if, que significa se, tá? E o else, que significa se não. Então, a gente vai trabalhar aqui a estrutura de condição. Por exemplo, digamos que eu falo assim, se você estuda, você vira programador. Ou seja, eu condicionei uma situação. Você só vira programador se você estudar. Então, eu falei, se você estuda, então você vira programador. Se não, você não vira programador. Então, a gente vai utilizar essas palavras reservadas que toda linguagem possui, tá? Então, vamos para a parte prática, tá? Eu vou deixar o link aqui desse mapa mental para você consultar aí qualquer dúvida, tá? Então, vamos para o que interessa. Vou abrir aqui a nossa ferramenta. A gente já viu na aula 1 como é que instala, as extensões que a gente vai trabalhar, tá? Eu já criei uma pastinha aqui, né? E o nosso primeiro programa a gente viu na aula 1. Se você não assistiu à primeira aula, eu recomendo você assistir para você não se perder aqui no conteúdo dessa aula 2, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui a parte prática, tá? Deixa eu abrir aqui o exemplo que a gente vai praticar. A gente vai fazer um programinha, tá? Para calcular a média aritmética, tá? A média de um aluno. E a gente vai começar aqui, criando um arquivo chamado if, que é a estrutura que a gente vai ver hoje, tá? .pes, beleza? Pes de Pascal. E aí a gente vai criar aqui, né, programa. E aí você começa digitando aqui, a palavra reservada, program, que quer dizer programa. E aí você vai colocar o nome do seu programa agora, tá? Média aluno. O nome do meu programa é esse. A segunda palavra reservada vai ser var, que quer dizer variável, tá? E aí a gente vai definir aqui nossas variáveis.
Lembrando que variável é tudo que varia, tá? É o dado que varia. A gente vai já entender melhor, tá? Mas vamos escrever aqui, ó, nota 1, vírgula, nota 2, nota 3, vírgula, variável chamada média, tá? Essas 4 variáveis que eu declarei aqui, o tipo delas vai ser real, tá? Por quê? Porque como a gente vai criar um programa para calcular a média, né? E a média, ela é calculada da seguinte forma. A gente pega essas 3 notas, soma elas 3 e divide por a quantidade, que é 3. E aí eu tenho um resultado, né? Que é a média. E o valor que vai ser inserido nessa variável aqui, nessa, são valores quebrados, né? Valores reais. E aí, se você não lembra, né, do primário lá, o ensino fundamental, a gente aprendeu a diferença dos números inteiros para os números reais. Números inteiros são aqueles que é inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, né, até infinito. Os números reais são aqueles que são, né, quebrados. 1,3, 2,5 e assim sucessivamente, tá? Então a gente vai trabalhar aqui com números quebrados, beleza? Então vamos iniciar aqui o nosso programa, ó. Vou digitar aqui outra palavra reservada, begin. E aí, pessoal, quando você digitar, vai vir com esse ponto e vírgula. Você apaga e coloca um ponto, porque senão, na hora que a gente compilar o nosso programinha, ele vai dar um erro de sintaxe, tá? Então coloca um pontinho aqui depois do end. Pronto. Tudo que tiver aqui dentro do begin e do end vai ser a nossa lógica, né? Nossas instruções, o nosso código, tá? Então vamos começar, né, a brincadeira aqui. Vamos escrever aqui na tela, ó, write ln, e a gente vai digitar aqui uma mensagem, tá? Vamos perguntar aqui, ó, qual foi a nota 1, tá? A gente encerra a instrução com ponto e vírgula, e na linha seguinte a gente coloca aqui o read, para ler o valor da variável, né? Nota 1, tá? Ponto e vírgula. Na linha seguinte eu boto aqui a mesma mensagem, porém aqui vai ser qual foi a nota 2, tá? Aqui eu coloco read, nota 2, tá? E aqui por último, qual foi a nota de número 3? Read, nota 3, ponto e vírgula, tá? Bom, aqui a gente vai colocar a variável média, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai atribuir a ela, tá? A gente atribui. O que é que quer dizer atribuir? Quer dizer jogar um valor específico para algum canto. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar a nota 1, vamos somar com a nota 2 e vamos somar com a nota de número 3. E aí, existe uma coisa chamada ordem de precedência, tá? Isso aqui é conceito lá do primário também, de matemática, né? Existe uma ordem a ser seguida quando você está fazendo um cálculo, tá? Você tem uma expressão ali. Por exemplo, aqui nesse exemplo, a gente está utilizando o parênteses, tá? Ou seja, tudo que tiver aqui dentro desse parênteses vai ser calculado primeiro. Depois ele vai para a parte de fora. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Ele vai somar a nota 1 mais a nota 2 mais a nota 3 e vai dividir por 4. Por 4 não, por 3, que são 3 notas, né? A soma das notas dividido pela quantidade, tá? De notas. Pronto. Aí o que é que acontece, ó? Essa operação aqui vai gerar um valor, né? Pois é um cálculo, né? E aí esse valor ele vai jogar para essa variável aqui, média, né? Ele joga através desse símbolo aqui, ó, que significa atribuição, tá? Eu estou atribuindo o valor dessa operação para essa variável, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai escrever na tela write ln essa variável, média, só para a gente
fazer um teste para ver se está funcionando direitinho o nosso programinha, tá? Vamos compilar aqui. E aí ele compilou direitinho, não deu nenhum erro, né? Ele gerou aqui o executável, né? O arquivo output. E a gente vai executar esse carinha aqui, tá? Então a gente vem aqui na aba terminal e vamos digitar aqui, né? Ó, if.exe. E aí, ó, ele já está mostrando aqui, ó, qual foi a nota 1, né? Ele compilou primeiro essa linha aqui, ó. E aí você está vendo que o cursor está piscando aqui, né? Ele está pedindo um valor para mim inserir um valor aqui e esse valor vai ser atribuído nessa variável, porque a gente definiu aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, a nota de número 1 foi 5.5. Dou um Enter, ele vem para a segunda pergunta. Qual foi a nota 2? E aí eu vou inserir um outro valor e esse valor vai ser armazenado nessa variável aqui chamada nota 2, pois a gente definiu aqui as variáveis, tá? Então vamos colocar aqui, a nota foi 6. Aí ele pergunta, qual foi a nota 3? A gente vai inserir outro valor e vai ser armazenado nessa variável. Então vou digitar aqui, foi 10. Aí, ó, ele encerra aqui, né, mostrando esse valorzão feio aqui, né, ó, 7.16, né, que é justamente isso aqui, ó, essa média, tá? Essa média, ela tá recebendo esse cálculo aqui, tá? Como é que a gente deixa esse número aqui bonitinho, né? Você vai fazer assim, ó, bem aqui onde a gente escreveu write_ln, você vai digitar assim, ó, 2 pontos, 2 pontos, 2, tá? Isso aqui quer dizer que você está pegando ali duas casas decimais, né? E quer mostrar apenas 2 depois do ponto, tá? 2 números depois do ponto. Então, vou salvar. Vou compilar aqui de novo. Não gerou nenhum erro. Venho aqui. Vou limpar aqui o terminal, tá? E vou executar novamente, ó. if.exe. Aí vamos lá, digitar de novo. 5.5, a nota 1. 6 na nota 2 e 4.7 na nota 3. Ó, ele já deixou mais legível, né? 5.40, tá? Por conta disso aqui, ó. Beleza? Então, galera, a gente já escreveu umas instruções aqui, porém, falta o que a gente vai ver na aula de hoje, né? Que é as estruturas condicionais e de repetição. A gente vai começar aqui escrevendo o if, né? A gente só escreveu isso aqui para ver se estava compilando bonitinho. Então, eu já consigo inserir a nota de número 1, a nota de número 2, a nota de número 3. Já consigo atribuir aqui à variável média o resultado, né, que é a soma das notas dividido pela quantidade, que é a minha média. Então, já estou conseguindo, né, ter um valor ali da minha média. Beleza, agora a gente vai começar a condicionar, tá? Para a gente ver se o aluno foi realmente bom, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos digitar if, tá? Vamos fazer assim, ó. Média, tá? Se a minha média for menor que 6, então faz alguma coisa aí, tá? A gente vai iniciar aqui, ó. Begin, tudo que tiver entre begin e end é o que ele vai fazer, né? Então a gente falou aqui, ó, se minha média for menor que 6, esse valor aqui, tá? À sua esquerda significa menor, à sua direita significa maior, tá? Então, se minha média for o valor, né, for menor que 6, então execute o seguinte. Escreve aí na tela sua nota foi ruim. Ponto e vírgula. E na linha aqui de baixo, a gente vai mostrar aqui a nota, tá? A gente coloca assim, ó, média, tá? Beleza. Aí outra coisa, a gente vai fazer aqui um else, tá? Caso a média seja maior que 6, vamos exibir outra mensagem. Então a gente vai fazer assim, ó. Else if média, tá? Se minha média for maior ou igual ao valor 6, então
begin, e aqui tem um end. Mostra aí uma mensagem para ele. Sua nota foi boa, tá? Read, mostre a nota. Um detalhe, tá, pessoal? Ó, toda vez que você for trabalhar com estrutura condicional aqui no Pascalzinho, sempre se atentar nesse ponto e vírgula, tá? Ó, não pode ter um ponto e vírgula, tá? Depois de um end e em seguida ter um else, tá? Uma estrutura condicional alinhada, tá? Se apaga. Pronto, fica assim. Assim não vai dar nenhum erro de sintaxe. E aí a gente está dizendo aqui, ó, se minha nota for maior ou igual a 6, né? Então, ele vai mostrar essa mensagem. Vamos fazer outro else, ó. Se não, se minha média for, deixa eu ver aqui está maior ou igual a 6, então se ele vai pegar de 6 em diante, né? De 6 até 10, ele vai cair aqui. Então, vamos fazer assim, ó. Se minha média for maior ou igual a 6 e média, vamos trabalhar com end, ó. Só que tem um detalhe, quando a gente utiliza o operador AND, que a gente está dizendo e, né, vamos fazer outra condição, a gente utiliza aqui o parênteses, tá? Então vai ficar assim, ó. Se minha média for menor ou igual a 8, então faça isso aqui. Ou seja, se o valor aqui da média for um valor maior ou igual a 6, ele só pode ser até 8, né? Porque aqui eu estou condicionando, ó, e. Então, a gente entra em outro conceito que é a tabela verdade, que eu não vou entrar em detalhe, mas digamos que aqui é verdadeiro. Digamos que esse valor média seja um 7. 7 é maior que 6, então essa condição aqui é verdadeira. 7 é menor que 8. Verdade também. Então, eu tenho duas condições aqui verdadeiras, né? Ó, isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. Então, o operador E, né, o AND, vai funcionar direitinho. Ele vai cair aqui. Então, para ele executar esse bloquinho, o valor da minha média aqui, ó, tem que ser um valor entre 6 e 8, tá? Aí ele cai aqui. Caso a minha média seja de 8 para cima, 9 ou 10, ele vai cair nesse outro bloquinho aqui que a gente vai fazer, tá? Ó. Se não, se minha média for maior que 8, então execute essa instrução aqui, ó. Sua nota foi ótima. Ponto e vírgula. E a gente encerra aqui o nosso if e else, tá? Aí, no último end, tá? Você coloca o ponto e vírgula para ele poder funcionar direitinho, tá? Vamos compilar o nosso código para ver se funcionou, né? O nosso programinha, ó. Vamos aqui, aperta o playzinho aqui. Ó, não deu nenhum erro. A gente vem aqui na aba terminal. Vamos limpar aqui o nosso terminal. E vamos digitar aqui if.exe. Lembrando que a gente está executando o executável, né? O nosso arquivo, para compilar o nosso programa. Qual foi a nota 1? A nota 1 foi 5.6. Qual foi a nota 2? 5.7. E a nota 3 foi um 8. Sua nota foi boa. Ou seja, ele pegou esses três valores, somou, dividiu por 3 e aí deu o resultado da minha média. Ou seja, o valor da minha média, ó, só pela mensagem, sua nota foi boa, ele caiu aqui, né? Ó. O valor que deu do cálculo, ele está entre 6 e 8, tá? Vamos fazer um teste, ó. Deixa eu abrir aqui a calculadora. Vamos fazer um teste aqui para a gente
ver quanto é que deu, e aí vai ficar mais claro, né, a nossa lógica aqui que a gente escreveu, tá? A primeira nota foi 5,6, deixa eu botar mais para cá, mais 5,7, mais 8. A nossa nota deu 19. Beleza. Agora a gente vai dividir por 3, né? Pois é o cálculo aqui, tá? Ó. Nota 1, nota 2, nota 3, né? Soma elas 3, depois divide por 3. A soma das 3 notas que a gente inseriu aqui deu 19,3. Vamos dividir por 3. Então, nossa média foi 6,4, tá? E aí, ele está caindo aqui, né? Ó, 6,4 é maior ou igual a 6? É, né? 6,4 é maior do que 6 inteiro. Então, isso aqui é verdade. E 6,4 é menor do que o valor 8? Menor ou igual ao 8? É menor, né? Então, verdade com verdade, a gente, né, é true. Então, cai aqui, ele está executando esse bloquinho. A sua nota foi boa, tá? Bom, galera, a gente já aprendeu aí a primeira estrutura de condição, tá? Bem simples. E você pode ver que a gente trabalhou aqui algumas palavras reservadas, né? Inclusive essa aqui a gente já vem trabalhando, que é o begin e o end, tá? Porém, a gente trabalhou o if, o then, o else, tá? E se você vir lá naquela tabelinha, você vai conseguir visualizar, tá? O que é que significa, ó. Por exemplo, o if, a gente viu que significa se. O else, se não, tá? O program significa programa, né? O real significa o real, tá? Qual foi a outra palavrinha que a gente viu? Vamos voltar aqui para a gente ver. If, else, if, o end, né? O end, vamos procurar aqui o end, está aqui o end, ó, é o i, né? Ou seja, é como se eu estivesse falando aqui, ó. Se for isso e for isso, então execute isso, né? E o then significa o então, né? Ó, then, então. Tá vendo como é simples? Existem as palavras reservadas, já está definido lá na linguagem, porém você só vai precisar saber quando você deve utilizá-las, que foi o caso que a gente fez aqui, ó. A gente começou a condicionar. Se minha nota for maior que isso ou menor que aquilo, faça isso, né? E aí o computador entende as nossas instruções e executa a nossa aplicação, o nosso programinha, tá? Então, a gente já fez aqui o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo, tá? A gente vai trabalhar agora com a estrutura de condição switch case, tá? Bem legal também, bem bacana. E a gente vai ver agora. Vamos criar aqui um outro arquivo chamado switch.pass. Beleza? A gente vai iniciar, né, com a palavrinha program, que é programa. E o nome do nosso programa vai ser salário, tá? Salário, idade. Ou seja, o nosso programa, ele vai calcular o salário de acordo com a idade, tá? A gente vai entender aqui na prática, ó. Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vamos começar definindo aqui as variáveis, tá? E a gente vai definir aqui, ó. Idade vai ser o tipo integer, tá? Que é inteiro. Nossa idade é um número inteiro, né? 5 anos, 6 anos. Não existe uma pessoa com 6,2, né, anos de idade. Então, integer significa inteiro, tá? A idade, o salário atual, tá? Salário atual. E o tipo, né, salário, a gente vai deixar para colocar no final, tá? Vamos definir aqui as outras variáveis, ó. Salário atual, salário novo. Outra variável, porcentagem de aumento, tá? E aí, o tipo dessas três variáveis aqui, ó, vai ser real ou real, pois vai ser valores quebrados, tá?
Porcentagem é um valor quebrado, salário, né, é um valor quebrado e salário atual também é um valor quebrado. Beleza, definimos as nossas variáveis. Esse é o primeiro passo que você faz em qualquer linguagem de programação também. Você entende o problema, define as suas variáveis, escreve as suas instruções e depois vai para a parte feliz, né? Compilar, ou então vai gerar algum bug e você vai ter que debugar, tá? Bom, vamos começar aqui com o begin e o end. E aí, lembrando, sempre apaga esse ponto e vírgula. Não sei por que ele traz esse ponto e vírgula. Lembrando que é um ponto, tá? Apenas. E vamos iniciar a nossa brincadeira. A gente vai iniciar aqui com uma mensagem bem simples, ó. Write alien, mandando aqui ele escrever a idade dele, tá? Então a gente vai fazer assim, ó. Digite sua idade, tá? E aí ele vai digitar a idade dele, ó. Read idade, tá? Então a gente sabe que... Deixa eu encerrar aqui esse programinha que está executando. Pronto, encerrei. Deixa eu limpar o terminal, beleza. Aqui a gente sabe que ele vai mostrar a mensagem aqui, né? Digite sua idade e a gente vai inserir um valor que vai ser armazenado aqui, tá? Que é a idade. Beleza. A segunda mensagem vai ser digite seu salário atual, tá? A gente quer saber qual o salário da pessoa ali, né? Que ela tá ganhando atualmente. Seu salário. Ponto e vírgula, read. Vamos inserir as variáveis salário atual, beleza? Bom, agora a gente vai começar a trabalhar a estrutura switch case, tá? E a gente vai começar a condicionar de outra forma. Vamos ver aqui, ó. A gente vai dar aqui uns enters, tá? Deixar um espaçozinho aqui. A gente vai fazer o seguinte, ó. Case, tá? E a variável idade, tá? Depois a gente utiliza aqui, ó. Essa palavra reservada, off, tá? E aqui embaixo a gente começa a colocar aqui a nossa condição, ó. E aí eu vou escrever aqui, daqui a pouco eu explico para você entender, tá? Vou escrever só o primeiro, você já vai entender os demais, tá? Ó. Pronto. Aqui dentro vai ficar as instruções. Então a gente vai repetir esse bloco aqui, ó, várias vezes, tá? Case, na verdade aqui vai ser só a idade, tá? Ali é de 0 a 30 vai fazer alguma coisa, de 31 a 50 vai fazer outra, e aí eu boto aqui begin e o end também. Lembrando que esse end, ele vai ter um ponto e vírgula porque o primeiro case, ele é um if, tá? Aqui vai entrar o else, ó. Vem aqui. Pronto. E aí, aqui já entra o begin e o end. Pronto. Então, como é que vai funcionar a brincadeira? Ó, deixa eu ver. Aqui tem outro end, que é desse else aqui, tá? End, end. Beleza. Então, vai funcionar assim, pessoal. Ó, aqui é como se fosse um if, tá? Caso a idade da pessoa que ela vai inserir aqui, tá? Seja um valor que esteja entre esse valor e esse, ou seja, se a idade dela for a partir de 1 ano de idade até os 30 anos de idade, ele vai executar o que tem aqui dentro, ó, do begin do end, tá? Ele vai executar isso aqui. Né? A gente vai escrever a instrução ainda. Caso a idade seja um valor maior do que 30, que no caso é a partir do 31 até o valor que você quiser definir aqui, ó. Se você quiser botar um 80 ou 90, tanto faz, mas vamos limitar aqui, né, até 50. Então, caso o valor que ele digite na idade seja um valor que esteja entre 31 anos a 50, ele vai executar isso aqui. Ele não executa esse de 5, tá? E caso a pessoa tenha uma idade superior a 50 anos, ou seja, a partir dos 51 anos até, né, até 100 anos aí, digamos, ele vai cair aqui, tá? Ó, no else. Beleza? Então, essa aqui é a estrutura do switch case. Basicamente, isso aqui seria outro formato de condicionar alguma lógica aí que você precise, tá? Além do if, que a gente acabou de ver. Então, vamos escrever aqui agora nossas mensagens, né? Caso a idade da pessoa seja um valor entre 0 e 30, o que é que devemos
perguntar ou exibir, né? Vamos escrever aqui, ó, write ln. Vamos fazer o seguinte, ó, na verdade, ao invés de escrever, a gente vai criar aqui uma lógica, tá? Uma lógica de cálculo, pois a gente está fazendo aqui um programinha para calcular o salário de acordo com a idade, ou seja, a gente vai pegar aqui o salário atual da pessoa e com base na idade dele, a gente vai dizer quanto, né, de porcentagem ele teve um aumento, quanto foi o aumento dele, né, com o salário novo ali, a porcentagem do salário novo de acordo com a idade, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, caso a idade dele seja um valor que esteja entre 0 e 30, né, a gente vai fazer um cálculozinho aqui, ó, porcentagem de aumento, tá? Vai receber um valor específico, 35, tá? A variável salário novo, deixa eu indentar aqui, pronto. A variável salário novo, ela vai receber, tá? O seguinte, ó, porcentagem do aumento dividido por 100, tá? Vezes o salário atual mais salário atual duas vezes, tá? Então, a fórmula é essa aqui, né? O cálculo é esse. A porcentagem do aumento dividido por 100 vezes o valor do salário atual, repetindo duas vezes, mais o mesmo valor, né, do salário atual, tá? E aí aqui vai ter um número aí que é o valor do salário novo da pessoa, tá? Bom, o cálculo basicamente é isso aqui só. Com base nisso aqui a gente consegue definir quanto é que essa pessoa com idade de 0 a 30 anos vai ter o aumento, né? Quanto é o aumento dele de acordo com a idade. E aí a gente vai também conseguir saber a porcentagem que ele recebeu baseado na idade dele, tá? Então a gente meio que pega isso aqui, ó. A vantagem também de ser programador é copiar e colar. Mas como você está aprendendo, é interessante você ir digitando, tá, pessoal? Para você ir memorizando as palavras-chave, entendendo a lógica. Para o vídeo não ficar tão extenso, longo, eu vou copiar e colar e mudar aqui o que eu preciso, tá? Ó, que no caso é só esse valor aqui. Vou colocar 50, tá? E o resto do cálculo é o mesmo. E caso a idade da pessoa esteja acima dos 50 anos, ele vai cair aqui no else. E eu vou colocar aqui a mesma fórmula, porém vou colocar aqui 65, tá? Lembrando, esse valor aqui, digamos que é um valor qualquer de acordo com a idade, tá? Entre 0 e 30 anos, a porcentagem do aumento é 35, entre 31 e 50 anos, a porcentagem do aumento é 50, e se ele tiver mais de 50 anos, a porcentagem do aumento é 65, tá? E aí ele vai pegar esse valor, 65, vai dividir por 100 e vai multiplicar pelo salário atual duas vezes, tá? Pronto, essa é a formulazinha aí do nosso programinha. Beleza, agora, já que a gente já definiu aqui a nossa lógica, escreveu, né, a regrinha, o cálculo, a gente precisa exibir as informações, né, para saber quanto foi o aumento, qual o salário atual, tá? A porcentagem. Vamos fazer aqui na prática, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos escrever aqui o write ln, tá? E vamos dizer, ó, seu salário atual é, vamos colocar aqui a variável salário atual. E aí, vou colocar aqui ponto e vírgula. Aqui vai dar um número estranho, porém, você lembra lá do exemplo anterior que eu falei, para você arredondar o valor, você faz isso aqui, tá? Então, vamos já definir aqui para não ficar aquele valor estranho, tá? Porque aqui vai dar um valor quebrado. Beleza, aqui vai mostrar o salário dele atual, tá? Outra coisa também, outro detalhe, ó, que eu percebi agora. Aqui eu escrevi com H, né? Na verdade, é assim. Porém, vai dar um errinho, né? Vai aparecer um caractere estranho, tá? Eu vou deixar aqui pra gente ver e aí eu resolvo quando ele mostrar o caractere estranho, tá? Aí eu vou mostrar pra você o porquê. Bom, então aqui vai dizer, seu salário atual é esse valor aqui. Pronto, beleza. Write ln, a segunda mensagem vai ser sua porcentagem de aumento foi
dois pontos, espacinho para ficar bonitinho na tela. Colocamos aqui, ó, porcentagem de aumento. E aí colocamos aqui a formatação do nosso número real, tá? Senão vai ficar um númerozão extenso, feio, tá? E vamos colocar aqui um símbolo para ficar bonitinho a nossa mensagem, né? Que é o percentual, tá? Ponto e vírgula, beleza. E a última mensagem vai ser o write ln. Seu novo salário é dois pontos, opa, vírgula, salário novo. Vamos formatar aqui também, 2.2, tá? Ponto e vírgula. E aí a gente encerra aqui com read ln. Pronto. Vamos testar? Vamos ver se funcionou o nosso programinha aqui, bacana. Vou apertar aqui o playzinho. Vamos ver aqui o nosso terminal. Opa, deu um errinho aqui, ó. Fatal, syntax erro, né? Erro de sintaxe. Dois pontos. Expect but begin found. Beleza, na linha 21. Linha 21, begin. Ah, tá faltando dois pontinhos aqui, galera, ó. Tá vendo, ó? Tem que ter esses dois pontinhos aqui, tá? Vamos ver se eu defini aqui. Tá, acho que foi só isso. Vou salvar. Vou compilar de novo. Pronto, ó. Agora foi bonitinho. Gerou aqui o exe. Venho aqui na aba terminal e vamos digitar switch.exe. Vamos ver aqui, ó. Digite a sua idade. Bom, eu tenho 27 anos. Digite o seu salário. Vamos dizer que eu ganho, sei lá, 3 mil reais por mês. Vou colocar 3 mil. Ó, seu salário atual, aí apareceu esse caractere estranho aqui, né? 3. Sua porcentagem de aumento foi 35%. Seu novo salário é 4,5. Tá estranho, né, galera? E isso aqui, ó, lembra do caractere especial? Devido isso aqui, ó. Ó, ele não reconhece o nosso código, o Pascalzinho, ele não está reconhecendo os caracteres especiais, né? Isso aqui ele trata como um caractere especial por conta do acento. Bruno, como é que a gente resolve isso? Tem como resolver? Tem, galera. Vamos lá resolver. Bom, você vai conseguir resolver esse probleminha aqui, ó, de caractere especial, com o seguinte comandinho, ó. Você vem aqui, antes da palavra reservada program, tá? Você vai colocar isso aqui, ó, tá? Ele tá pegando aqui o TF8, que é para poder conseguir reconhecer os caracteres especiais, tá? Bom, vou clicar aqui, play, e aí ele compilou aqui bonitinho. Venho aqui de novo, vou limpar aqui meu comando e vamos executar novamente, tá? switch.exe. Digite sua idade, 27. Qual o seu salário? Vou botar aqui 5.000, 5 mil. Ó, já resolveu o problema, né? Agora ele está trazendo o E com acento. Seu salário atual é 5. Sua porcentagem de aumento foi 35%. Seu novo salário é 6,75, tá? E aí fica para você, como dever de casa, fazer esse cálculo aqui na calculadora, tá? E testar a lógica. Eu não vou fazer aqui porque vai ficar muito extenso o vídeo. Mas basicamente eu posso te mostrar aqui, ó, que ele caiu nesse primeiro caso, tá? Como eu tenho 27 anos, né, ele vai cair aqui, ó. Minha idade está entre 0 e 30 anos, tá? O valor é 27, então ele vai cair nesse caso aqui, ó. Então ele vai pegar a porcentagem de aumento, que é o valor é 35, tá? Ele está até mostrando aqui, ó, sua porcentagem de aumento foi 35% daqui. E o meu novo salário, né, vai ser esse valor aqui dividido por 100, tá? Então vamos fazer aqui, já que eu estou aqui com a calculadora aberta, né? Ó. Deixa eu diminuir aqui. Vamos lá, 35 dividido por 100. Dividido por 100 é igual a 0,35, tá? E aí vamos ver aqui,
vezes o salário atual. O meu salário que eu digitei foi 5, né? 5 mil ali, né? Então, é vezes 5 mil e mais o salário atual, né? Mais 5 mil. Então, meu salário, né, o meu aumento, meu percentual, ó, foi 6,75, né? Então, é 6.750, tá? Aqui ele tá dando 6,75 por conta que a gente arredondou aqui com o 2 aqui, tá? Ó, isso aqui ele arredonda o valor, tá? Mas tá certo a lógica. Beleza, galera? Qualquer dúvida, mande aí, tá? Que a gente vai estar te ajudando. Então, a gente já viu aí, né, dois exemplos de duas estruturas, tá? Que são bastante utilizadas em qualquer linguagem de programação, que é o if, tá? E o switch. Agora, vamos ver as estruturas de repetição. Então, vamos lá codar, tá? Vamos criar aqui já o nosso primeiro exemplo. E aí eu vou abrir aqui a colinha para a gente não errar na sintaxe, tá? Bom, o programinha vai ser o for. A gente vai começar a ver a estrutura de repetição vendo o primeiro que é o for, tá? Na verdade pode ser qualquer um, for ou repeat ou do, mas vamos começar pelo for, tá? .pass. Beleza? Então vamos começar aqui criando, né? Você já sabe como é que cria, utilizando a palavra reservada program. E a gente vai fazer um programinha bem legal. A gente vai fazer a tabuada. Tabuada, tá? Utilizando o for. Pronto. A gente vai criar aqui, ó, as variáveis, tá? A gente vai criar um contador, tá? Um resultado, um número da tabuada, tá? Número tabuada. E essas três variáveis, o tipo delas vão ser inteiro, integer, tá? Não vai ser nenhum valor quebrado, vai ser tudo número inteiro. Então, vamos iniciar aqui o nosso programa, begin, né? Lembrando de apagar esse ponto e vírgula sempre no final e botar um ponto. Opa, beleza. E tudo que tiver aqui dentro vai ser as nossas instruções. Então, vamos começar entendendo a estrutura de repetição for, fazendo um programinha que vai calcular, né, mostrar ali a tabuada de alguma operação que a gente vai ver agora. Então vamos lá, ó. Vamos escrever aqui uma mensagem, write ali, e a mensagem vai ser o seguinte: escolha um número de 1 a 10 para exibir a tabuada. Pronto. Ponto e vírgula, read ln. Aí vamos botar aqui, ó, número tabuada. Ou seja, a gente vai mostrar essa mensagem. Ei, escolhe aí um número de 1 a 10 que tu deseja exibir a tabuada dele, quer saber a tabuada dele. E aí ele vai digitar o número. Ah, eu quero uma tabuada de 5. Ele digita o 5 e o 5 vai ser armazenado nessa variável. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Então vamos iniciar aqui com o for, tá? O for, galera, ó, a gente já dá um enter. Ele já traz aqui uma sintaxe básica, né? Esse i, né, é uma variável que está recebendo um valor, né? E o valor aqui é 0, tá? E aí ele tem esse to, que é uma palavra reservada, e um valor máximo aqui. A gente não vai seguir essa linha de raciocínio aqui, não. A gente vai fazer assim, ó. Lembra dessa variável aqui, contador? A gente vai pegar e vai fazer assim, ó. Contador vai receber um valor, tá? O valor que ele vai receber vai ser 1, tá? E eu quero que o 1, que é o contador, a variável 1, ele vá até 10. E aí ele vai fazer tudo que tiver aqui dentro, ó, do if, do begin e do end, tá? Então essa variável aqui, contador, ela recebe o valor 1. Então eu tenho aqui 1. 1 para 10, ou seja, do número 1 até o 10, eu vou mandar ele fazer isso aqui. Aí, o do significa fazer, né? Faça. Ou estou dizendo, de 1 a 10, to é para, né? De 1
até 10, faça o quê? Faça isso aqui, tudo que tiver aqui dentro. Então, vamos mandar ele repetir aqui 10 vezes uma coisa, uma mensagem. Que mensagem é essa? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos primeiro colocar aqui, ó, o resultado. A gente precisa fazer um cálculozinho, tá? Uma formulazinha. Resultado vai receber o número da tabuada vezes o contador, tá? Aí, para ficar mais claro, eu vou botar aqui um comentário e aí você consegue comentar qualquer parte do seu código utilizando barra barra, tá? Vou botar assim, ó, multiplica o número escolhido pelo contador do loop, tá? Daqui a pouco você vai entender, mas vamos só especificar para você não entender e ficar com dúvida. Pronto, ponto e vírgula. E aí a gente vai colocar aqui, ó, um write ln e vamos colocar aqui número tabuada, vírgula. A tabuada vai ser de multiplicação, tá? Mas eu vou ensinar aqui um bizu para você fazer qualquer operação, tá? Vai ser de multiplicação vezes contador, vírgula, igual ao resultado, beleza? Bom, então, a gente está fazendo o seguinte, ó. A variável contador, que é 1, está recebendo aqui, né? Ó, isso aqui é uma atribuição recebe 1. De 1 até o valor 10, eu vou mandar ele fazer, né? Faça tudo o que tiver entre begin e end, que é isso aqui, ó. Então, ele vai repetir 10 vezes isso aqui, ó. Né? O número da tabuada, que é o número que eu vou escolher, digamos que eu escolhi o número 5. Então, ele vai mostrar para mim a tabuada de número 5. Então, o 5 ele vai se repetir 10 vezes, tá? E ele vai repetir 10 vezes também isso aqui. O contador, que é 1, ele vai exibir 5 vezes 1, né? Que é o início aqui, é igual ao resultado. O resultado é o valor que a pessoa escolhe 5 vezes o contador. Que no caso aqui a gente está iniciando com 1. Então é 5 vezes 1. Aqui vai receber 5. E aí ele repete novamente. Aqui ao invés de ser 1, já vai ser 2. Porque ele vai de 1 até 10, tá? A gente começou aqui, ó. O contador recebe 1 até 10. Então ele vai de 1 por 1. 1, 2, 3, 4. E aí ele vai atribuindo aqui a variável resultado, o número da tabuada que eu escolhi, que é 5 vezes o contador. Então, ele vai pegar 5 vezes 1. A variável resultado recebe 5. 5 vezes 2. A variável resultado vai receber 10. E aí, ele vai mostrando na tela, né? Até chegar no 10. Ele vai mostrando na tela essa mensagem, tá? Vamos ver aqui na prática. Vamos executar aqui, mas vamos encerrar aqui o nosso código, ó. Depois do end, a gente encerra aqui com o read ln, tá? Então, vamos ver aqui na prática a nossa tabuadazinha, ó. Vamos compilar aqui. Vamos ver aqui se não deu nenhum erro. Não deu nenhum erro. Gerou aqui o nosso executável. Eu venho aqui em terminal. Vou limpar e vou digitar, ó, for.exe. Aí vai perguntar, opa, escolha o número de 1 a 10, ó, aquele caractere estranho, né? Você já sabe como resolver. Deixa eu pegar aqui, ó, só copiar isso aqui. Vem aqui antes do program, cola, salva. Deixa eu encerrar aqui, vou compilar de novo. Não deu nenhum erro, beleza? Vamos executar novamente. for.exe. Agora corrigiu, tá vendo? Ó, bonitinho. Escolha o número de 1 a 10 para exibir a tabuada. Vamos lá, deixa eu escolher o número, vai, de 5. Tabuada de 5. Ó. Mágica. Massa, hein? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E aí vai. Ou seja, o meu contador, ele recebe 1 até 10, né? Ele vai repetir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? A minha variável resultado está recebendo um cálculo aqui, ó, que é o número da tabuada que eu escolhi, 5 vezes o meu contador, né? Meu contador é 1, então ele vai, né, de 1 por 1. 5 vezes 1, 5. Aí encerra e volta para cá. 5 vezes 2, 10.
encerra e continua. 5 vezes 3 até o 10, tá? Que é esse cara aqui, ó. Beleza? Então a gente fez um programinha para mostrar a tabuada de multiplicação de qualquer número de 1 a 10, tá? Vamos executar novamente aqui. Vamos ver aqui, tabuada de 9, né? Ó, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, e assim sucessivamente. E aí, galera, lembra que eu falei para você que eu ia falar para você aqui, dar um bisu, de como fazer a tabuada de outra operação. Como é que a gente faria? Bem simples, ó. Aqui onde tem a operação multiplicação, digamos que a gente faça de adição, né? De soma. Só trocar o operador, ó. Aqui e aqui, né? Porque aqui ele vai exibir, tá? Vamos fazer um teste. Vou compilar. Não deu nenhum erro. Vamos aqui. Vamos colocar aqui for.exe. Escolha o número de 1 a 10 para exibir a tabuada. 10. 10 mais 1, 11. 10 mais 2, 12. 10 mais 3, 13. Então, funcionou, tá? 10 mais 10, 20. Então, a gente só troca o operador, tá? Ó, aqui na string, né? Aqui é um string, tá? É o que exibe aqui, ó. Esse maisinho aqui. E esse mais é o que faz o cálculo, tá? Ele vai calcular aqui, ó, esse número, né? Que é o 10, que está sendo repetido aqui, tá? Que é o número que a gente insere, mais o contador. O contador, galera, ó, ele começou com 1, tá? E aí ele vai repetindo até 10 esse código aqui. E aí ele repete aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10. E aí ele exibe o resultado, que o resultado aqui tá recebendo, né, aqui, ó, o cálculo, que é a soma das duas variáveis, tá? Bom, pessoal, bem simples, né? Bem prático. Espero que você tenha entendido aí esse exemplo, tá? A lógica de programação, basicamente, você consegue entender, né, como é que funcionam ali as operações, cálculos e etc. E isso é comum quando você está trabalhando com alguma linguagem de programação, e isso vai te ajudar a melhorar o seu raciocínio, né, para você resolver os problemas do dia a dia que todo dev tem, tá? Então, galera, a gente já viu aqui a primeira estrutura de repetição, que é o for, tá? A segunda estrutura que a gente vai ver é o repeat, tá? E o repeat, o exemplo é bem legal, tá? Eu já separei aqui, sempre eu deixo uma colinha para evitar erros e perder tempo debugando. Vamos criar aqui um arquivozinho chamado repeat.exe. Opa, .pes. Beleza, vamos criar aqui program. O nome do nosso programa vai ser soma valores, tá? Vamos criar nossas variáveis. E aí vai ter variável A, B, C do tipo integer, tipo inteiro, tá? E uma chamada res do tipo char, tá? E aí, se você não sabe o que é char, é só ir naquela tabela e ver o que é que significa. Mas char significa caractere, tá? Então, ponto e vírgula. Beleza. Uma coisa que a gente vai utilizar, galera, nesse programinha é esse cara aqui, ó, use CRT, tá? Não se preocupe em entender o que é ele, mas é uma bibliotecazinha que vai ajudar a gente a fazer um recurso bem legal nesse programa. Daqui a pouco você vai entender melhor. Não vou entrar em detalhes agora, mas vamos seguir aqui no nosso programinha, tá? Bom, aqui eu vou começar com o begin, tá? Aqui eu já apago esse ponto e vírgula e coloco o ponto. Vamos colocar aqui, ó, write ln, tá? Nosso programinha vai ser uma calculadora, galera. Vamos fazer uma calculadora. Calculadora, beleza? Pronto. Aí a gente vai escrever aqui, ó, write ln algumas vezes para só dar um espaçamento, tá? Para ficar bonitinho. Pronto. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos começar a escrever a nossa estrutura, né? Um repeat, tá? Quando a gente digita aqui repeat, ele aparece aqui a opção, a gente dá um enter e
No final do repeat, da estrutura dele, a gente tem aqui uma palavrinha chamada until, tá? Esse until quer dizer que até chegar, né, a condição, até chegar isso aqui, e isso aqui precisa ser verdadeiro. Calma, a gente vai já entender na prática. Bom, o que é que a gente quer repetir, né? A gente está utilizando a estrutura de repetição, então eu estou dizendo, ó, repita isso aqui várias vezes. Então, o que é que a gente vai repetir? A gente vai repetir isso aqui, ó. Vamos criar aqui uma mensagem, vamos dizer, informe os valores a serem somados. Informe os valores a serem somados. Pronto. Então ele vai repetir isso aqui várias vezes, beleza? Vamos colocar aqui o read ln. Opa, não é string, é a variável a e b, tá? São os dois valores, a e b, beleza? Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. A variável c, ela vai receber o valor a mais o valor b, tá? Bruno, não estou entendendo nada até agora. Calma, calma, a gente vai já revisar aqui o que, é que a gente acabou de escrever, tá? Vamos escrever o código, depois a gente vai analisando a lógica. Ó, write soma, e aí eu vou colocar aqui o valor da minha soma, que é a variável c, tá? Beleza? E aqui a gente coloca um read ln, e aqui embaixo a gente vai colocar isso aqui, ó, clr tá? E aí, se você quiser colocar um comentário para saber o que é que isso aqui vai fazer, né? Você coloca assim, ó, limpa a tela e posiciona o cursor no início da primeira linha. A gente vai já ver na prática isso aqui funcionando. Mas lembra que a gente definiu lá em cima, ó, CRT, é uma libzinha do Pascal, né, que a gente utiliza no nosso programinha para fazer coisas a mais. Então a gente está usando ela aqui, ó, tá? E aí ela vai limpar a tela e posicionar o cursor do mouse, né? O cursor é essa barrinha que fica piscando, ó, tá vendo? Ó? E aí ela vai posicionar esse cursor no início da primeira linha, tá? A gente vai ver na prática funcionando, não se preocupe. Então vamos colocar aqui um write ln e vamos colocar aqui, ó, deseja fazer uma nova soma, ponto e vírgula, read ln, tá, res, que é a nossa variável que a gente definiu aqui, tá? Que vai ser sim ou não, tá? Que é a resposta dessa pergunta aqui, ó. Beleza, coloquei o res. O meu until, né? Eu vou repetir tudo isso aqui. Until é até, né? Até isso aqui ser verdadeiro, né? Mas o que é que vai ser verdadeiro? Eu vou colocar assim, ó. Res, que é a resposta que eu vou inserir aqui, se é sim ou não, né? Até a minha variável res for igual a n, tá? De não. Ou n ou s, né? Vou botar n, de não. Ponto e vírgula. E aí você coloca um comentário para ficar mais didático e você entender na hora que a gente for analisar a nossa lógica, tá? Ó, até que seja alcançado essa condição. Beleza? Pronto. Aqui eu vou colocar o write ln e vou colocar aqui um textinho só para a gente conseguir debugar o fim da nossa aplicação. Read ln. Pronto. Vamos começar a analisar o que a gente escreveu, tá, galera? Vamos lá. Ó. Nosso programa ele vai fazer a soma de dois valores. Esses dois valores é o valor que vai ser inserido aqui na variável A e na variável B. A variável C ela vai receber a soma desses dois caras aqui, tá? E aí essa variável res vai ser uma resposta que a gente vai inserir no final do programa. Se a gente vai querer fazer outra soma, né? Outra operação ou não, tá? E aí a gente vai começar aqui, ó, informando um valor que vai ser somado, né?
e ele vai mostrar aqui a soma. Ele vai repetir, ó, tudo que está dentro de repeat e until. Então, ele vai repetir isso aqui, ó, até eu dizer não, né? Escrever N. Enquanto eu não escrever N, ele vai continuar repetindo isso aqui. Vamos ver na prática, ó. Vou apertar o play. Deu um erro de sintaxe. Vamos ver aqui onde foi que a gente errou. Erro de sintaxe. Identified na linha 2. Vamos ver aqui o que é que eu errei. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Program, soma, valores e uses, galera. Ó, a palavra reservada aqui tá escrita errado. É uses, tá? Vamos compilar aqui de novo. Compilou. Vem no terminal. Digita repeat.exe. E aí ele vai mostrar, né? A calculadora. Aí, ó, o espaço aqui, ó, em branco aqui, né? É devido a esses right aqui, ó, só para dar um espaçamento, né, do nosso texto, tá? Aí ele fala aqui, ó, informe os valores a serem somados, né? A primeira mensagem, ó. E aí a gente vai inserir dois valores e esses valores vão ser armazenados na variável A e B. Então, o primeiro valor da variável A, né? Eu quero que o primeiro valor seja 5. E o segundo valor seja 6. A soma é 11, né? Então, ele já está bem aqui, ó, né? Ele pegou 5 mais 11, ou 5 mais 6, e atribuiu aqui para a variável C o resultado, né? Que é 11, tá? 5 mais 6 igual a 11, tá? E aí, se a gente der um Enter, ele vai cair aqui na mensagem, né? Ó, ele já vem bem para cá, ó. Deseja fazer uma nova soma, né? Tá perguntando. E aí eu vou inserir aqui uma resposta. Ou sim ou não, né? E aí ele vai verificar aqui, ó. Como a gente definiu N para não, né? Eu vou colocar aqui outro valor. Sim, eu quero fazer outra operação, né? Outra soma. Aí começa tudo de novo. Informe os valores a serem somados. Ele começa aqui, né? Ó. Certo? E aí eu vou colocar qualquer outro valor. 3 e 9. A soma é 12, né? Já caiu aqui, ó. Né? Escreveu aqui a soma. E aí, ó, ele deu um read ln. Lembra que a gente colocou esse aqui? Limpa a tela e posiciona o cursor no início da primeira linha, né? Ó. Se eu der um Enter, ele limpou a tela, ó. Eu não consigo visualizar a mensagem anterior, tá? Por conta disso aqui, ó. Esse CLRSCR, né? Que é dessa bibliotecazinha aqui, que a gente não vai entrar em detalhe para não ficar mais difícil de entender, tá? Mas é basicamente isso. Esse comandinho aqui, ele vai limpar a tela. E aí ele mostra aqui, ó, deseja fazer uma nova soma, né? Agora eu vou dizer que não, porque se eu colocar qualquer outro valor diferente desse N, ele vai ficar repetindo o mesmo fluxo, né? Eu vou inserir um valor, vai somar, vai perguntar se eu quero fazer a nova soma. Não, eu não quero. Vou digitar N, aí ele vem para cá. Fim. Entendeu, galera? E aí eu digito N, Enter de novo, ele encerra. Então, a gente viu que a estrutura de repetição repeat, né? A gente manda repetir tudo que está aqui dentro até until, né, a minha condição aqui for verdadeira, tá? Isso aqui é uma condição também, galera. Ó, eu falei que a minha resposta tem que ser igual ao que eu coloquei aqui, tá? Então, isso aqui é uma condição, ó. A estrutura de repetição repeat, ela funciona dessa forma. Você repete o que você quer até uma condição ser verdadeira. Beleza? Espero que você tenha entendido esse exemplo. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu vou te ajudar. Vamos ver a próxima estrutura e última de repetição. A gente já viu for, já viu repeat. Agora é a estrutura while. Bom, galera, seguinte. A nossa última estrutura de repetição ela é bem simples, tá? Que é o while. A gente vai fazer uma contagem, tá? E aí a gente vai ver na prática aqui como funciona essa estrutura de repetição. Então, vamos digitar aqui o nosso nome do arquivo chamado while.ts. E a gente vai colocar aqui, né, a palavra reservada program, que é o nome do nosso programa. E o nome do nosso programa vai ser contagem, tá? Contagem. Vamos definir nossas variáveis, var valor, vírgula,
número. E essas duas variáveis, o tipo dela é integer, tá? Inteiro. Vai ser números inteiros. Begin e end. Apaga esse ponto e vírgula e depois coloca um ponto. Tudo que tiver aqui vai funcionar lindo, tá? Perfeito. Então vamos lá. Vamos iniciar com uma mensagem para o usuário ver, né, e interagir com o nosso programinha, tá? Então vamos digitar aqui, ó. Digite até quanto irá a sua contagem. Ponto e vírgula. Vamos para read ln. Vou colocar aqui o número, né? Nossa variável. A gente está mandando o usuário digitar até quanto ele quer que a contagem funcione, né? Ah, eu quero que a minha contagem seja de 1 a 10, né? Então digita aí o número que você quer, tá? E aí, galera, a nossa variável valor, ela vai receber um valor de início, né? Para iniciar a nossa contagem. O valor vai ser 0, tá? E aí, a gente já vai ver aqui a nossa estrutura de repetição em ação, tá? Você digita aí while, tá? Valor menor que número, tá? E aí você usa aqui o do, né? Ele vai fazer tudo que tiver entre begin e end, tá? E aí você vai colocar, ó, o valor, vai receber valor mais 1, tá? E aí, aqui depois, na linha seguinte, você vai botar, ó, write ln valor, tá? Para ele escrever na tela aí o nosso valor. Aqui a gente encerra com end e finaliza com read ln, tá? Basicamente é isso, galera. Ó, vamos ver aqui o que é que cada linha está fazendo, tá? Ó, a gente inicia aqui, né, perguntando, digite até quanto irá a sua contagem, tá? E aí o número que o usuário digitar, eu quero que seja até 10. Então o 10 vai ser armazenado nessa variável número, tá? E a variável valor, né, ela vai iniciar com o valor 0. E aí a gente está usando aqui o while para repetir, ou seja, o while significa enquanto, tá? Enquanto o meu valor, né, que é 0, for menor, lembra? A esquerda aqui, ó, é menor, direita maior, tá? Enquanto 0, tá, for menor que o número que eu digitei, né? E aí eu falei que a minha contagem é até 10, digamos. 0 é menor que 10. Então, enquanto 0 for menor que 10, faça alguma coisa. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, tudo que tem aqui dentro. E aí, o que é que ele vai fazer? O meu valor, que é 0, vai receber 0 mais 1, né? O valor dele mesmo mais 1. E vai escrever na tela o valor. E aí ele vai mostrar uma contagem para a gente. Ó. Vamos ver na prática aqui. Ó. Vou apertar o play. Vou ver aqui se não deu nenhum erro. Não deu. Gerou aqui os 3 arquivinhos bonitinhos. Vamos colocar aqui para limpar a tela. Você viu que eu digitei um CLS, né? Aqui no terminal do Windows. É parecido com aquele comandinho lá que a gente digitou no exemplo anterior. Foi no repeat. Aqui, né, ó. Para limpar a tela. Parecido, não é igual, tá? Só para reforçar. Bom, vamos digitar aqui, ó. while.exe. E a gente vai ver nosso programinha. Opa, digite, tá com os caracteres estranhos. Como é que a gente resolve isso, hein, galera? Utilizando aquela palavrinha mágica, né? Vamos pegar ela aqui, para a gente deixar bonitinho o nosso programa. Aqui, ó. Beleza, colei. Vamos compilar novamente. Opa, deu um erro aqui, peraí. Tem que encerrar o programa, você dá um Ctrl C, ele encerra, tá? E compila novamente, ó. Aí ele compila 100%, tá? Beleza, compilei, venho na aba terminal, limpo aqui e digito o while.exe. Agora ficou lindo, ó. Digite até quanto irá a sua contagem. Eu quero que minha contagem seja até 25. Aí ele vai contar, ó. Do 1 até 25. Legal, né, galera?
A gente começou aqui, ó, variável com valor zero. E aí a gente falou, enquanto zero for menor do que 25, zero é menor que 25. Então ele vai contando de número em número até chegar a 25. 0, 1, 2, 3, 4. Esses números são menor que 25. Então até 25 ele vai exibir. E aí ele faz essa contagem, tá? Deixa eu colocar aqui de novo, ó. Vamos executar, escolher outro número. Até quanto irá sua contagem? Até 100. Aí, ó, a contagem já ficou bem maior, né? Mas vamos ver, ó. Ele conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, até 100. Não é legal? Ou seja, imagine você escrever de 1 a 100 no papel e na caneta. Ia demorar muito, né? O computador, ó, faz no piscar de olhos, né? As instruções que você ordena para ele, né? Vamos lá executar novamente aqui. Ah, computador, escreve de 1 a 1000. Quero que a contagem seja até 1000. Foi menos de 5 segundos, cara. Ele escreveu até 1000, ó. Aí é muito número, né, galera? Então a gente fez uma contagem bem legal, tá? E a gente já viu as 3 estruturas de repetição, o while, for, repeat. E as 2 estruturas de condição, o if e o switch case. Beleza? Galera, essas 2 estruturas você vai ver em qualquer linguagem de programação, tá? E aí você vai pegar os conceitos que você aprendeu aqui com o Pascalzinho, a lógica de programação, e vai aplicar em qualquer linguagem essas 2 estruturas, tá? Então você precisa praticar para você ir se adaptando com a sintaxe da linguagem, que são as palavras reservadas, tá? Da linguagem, que é aquela tabela que eu mostrei. Toda linguagem vai ter a sua, tá? E eu mostrei para você, caso você não saiba o que é que significa do, begin, né? Essas palavrazinhas reservadas, coloridas, ó, né? Você vai na tabelinha lá que eu deixei e vê o significado. Caso não esteja alguma palavra que você achar do Pascalzinho naquela tabela, me mande ou pesquisa no Google, que aí você vai ver o significado, tá? E aí você vai conseguir compreender melhor a lógica, beleza? Bom, galera, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e esteja gostando dessa semana de lógica de programação. Você que quer se tornar um programador de sucesso, comece vendo lógica de programação, fortaleça seus estudos e tenha uma ótima base para poder dominar qualquer linguagem de programação, certo, galera? Bom, então te vejo na próxima aula, a nossa terceira aula da nossa semana, tá? De lógica de programação. Um forte abraço, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos na próxima aula. Valeu, pessoal!